E vamos dar início à nossa última palestra do evento, chamando aqui ao palco o doutor Fernando Antônio Holanda. Ele é defensor público federal em Sobral e defensor regional de direitos humanos da Defensoria Pública da União Ceará, que vai falar sobre o tema Direitos do Paciente com Câncer. Bem, boa tarde a todas e todos, né? Queria inicialmente agradecer o convite, né, aqui em nome da DPU, Defensoria Pública da União, a senhora Velusa, que nos convidou para nos honrando aqui a presença no evento, a equipe também que organizou o evento, né, e que teve todo o cuidado e a atenção e o carinho conosco. E também felicitar, né, já de antemão, a parceria, né, o companheirismo, digamos assim, que a DPU, né, a Defensoria Pública da União, tem com o grupo, né, tem com o GAPO. Né? Afinal de contas, a gente serve aí de uma ponte, né, para determinados caminhos que devem ser percorridos, né, quando as dificuldades em relação às questões burocráticas, legislativas e jurídicas, elas vêm à tona. Né, e a Defensoria Pública ela é um canal para isso. Queria também parabenizar a temática, né, o contexto do evento, sobretudo num momento social e político, eu diria, em que o tema saúde ele está sendo tão debatido, né, de forma tão vigorosa. Então, pode tirar? Pois não. Vou pedir permissão aqui para tirar. Continuando. Pois bem, o tema saúde é um tema que vem sendo muito sensível, né, e um contexto em que a gente vem considerando a importância do sistema de saúde, do funcionamento do sistema de saúde, né, seja ele o público, seja ele o suplementar. Né, enfim, fica esse registro. Né. Pois bem, o nosso tema é um tema meio abrangente, né, os direitos dos pacientes oncológicos. Eu tentei aqui fazer um recorte daquilo que dentro do sistema de justiça federal, no caso a Defensoria Pública da União faz parte desse sistema de justiça federal, né, integrado pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal e a Advocacia da União, né, são órgãos do sistema de justiça federal. Tentei focar naqueles pontos que entendo sejam mais interessantes, né, para os pacientes, para a comunidade que lida com a temática da oncologia, com os medicamentos de alto custo, os tratamentos de alto custo e os acessos que esses tratamentos eles dão para as pessoas, né? Seja no ponto de vista da prestação medicamentosa em si ou de benefícios sociais, né? De benefícios legislativos que a legislação assegura ao paciente que necessita por conta da sua especial condição. Né? Então, a gente tentou fazer esse recorte. Já passando aqui para o... Será que eu passei aqui, gente?
para o lado. Né? Tá aqui. Opa. Para voltar, aqui a... Pronto, pode voltar aí. Não, acho que... Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Gostaria de iniciar também apresentando um pouco a Defensoria Pública, né? Em que consiste a Defensoria Pública enquanto órgão do sistema de justiça, né? Muitas pessoas não conhecem ou confundem a Defensoria Pública com o Ministério Público e não sabem exatamente qual o papel desempenhado por essa instituição, né? E aí a Defensoria Pública, já iniciando, é uma instituição que tem previsão na Constituição de 88, uma instituição permanente, cujo principal papel, né, é assegurar às pessoas necessitadas, aos vulneráveis, né, aos vulneráveis econômicos, aos vulneráveis jurídicos, aos vulneráveis informacionais, o acesso à justiça, né, o acesso à justiça de forma integral e gratuita. Em que consiste esse acesso integral? Né? O acesso integral ele vai muito além da judicialização. Ele vai na consultoria, no apoio, na atuação extrajudicial, na educação em direitos. Né? Afinal de contas, o nosso papel aqui, a gente está tentando cumprir esse papel, né? de atuar na educação em direitos, de instrução, de esclarecimento, quanto a certos pontos intrincados da legislação. Aqui, no caso específico, né, a legislação em torno da saúde, né, da área da saúde. A Defensoria Pública também, enquanto instituição, né, de acesso à justiça, ela respeita alguns critérios. Né? Então, por exemplo, quando o cidadão chega lá na porta da Defensoria, como o GAPO o encaminha, às vezes, para a gente, ou às vezes o próprio paciente, ou às vezes até as próprias unidades de saúde, o paciente chega lá e ele vai ser submetido a uma avaliação, né, da sua condição de hipossuficiência. Né? E aí eu coloquei aqui esses critérios de análise que tem a ver com a renda. A Defensoria Pública da União, em particular, ela adota um critério de renda de até R$2.000 para assegurar a assistência jurídica. Passando disso, a assistência jurídica tende a ser indeferida por conta de que se prioriza, né, as pessoas que têm a isenção do imposto de renda, que é o limite de isenção do imposto de renda, é o valor correspondente, um pouquinho mais do que isso na realidade. Mas, obviamente, que esse critério ele não é um critério estanque. Por exemplo, se um paciente com uma situação de saúde grave chega à Defensoria Pública e, apesar de ter uma renda acima de R$2.000, uma renda bruta familiar, não é? Ele comprova gastos e despesas que comprometem a renda daquela família, obviamente que isso vai ser levado em consideração para que aquela pessoa, aquele assistido, não é? Que é o nome que a gente dá para o cliente, né? No advogado particular é o cliente, para a gente é o assistido, o defensor que receber vai poder flexibilizar e vai poder atender aquela pessoa, né? Vai poder dar a prestação jurídica àquela pessoa. Por isso que eu sempre recomendo que quem procura a Defensoria Pública da União sempre compareça, se um dia precisar, né? Ou conhecer alguém que necessite dessa atuação para conseguir um tratamento de alto custo, que procure sempre já levar os documentos que comprovam essas despesas, caso a pessoa tenha um rendimento familiar, um rendimento bruto familiar, a soma das rendas ultrapassa aquele limite de R$2.000, a pessoa pode comprovar isso tranquilamente, leva lá os extratos de despesa, o defensor certamente, levando em conta a situação de gravidade, vai flexibilizar esse critério, né, e dentro da lei, né. Eu também gostaria de esclarecer, para tirar também essas dúvidas que são comuns, né, no senso comum, que a Defensoria Pública ela se divide em dois ramos. Né? Tem a da União, que é a federal, que é o nosso caso, e a do Estado. Né? A do Estado, o que diferencia uma da outra são as competências. A gente atua diante das competências e órgãos federais, né, no caso Justiça Federal,
e os órgãos que compõem a estrutura do Executivo Federal, é a Caixa Econômica, o Sistema Único de Saúde, os hospitais federais e por aí vai. E a DPE atua no âmbito da Justiça Estadual, né, ou municipal. Né? Então, por exemplo, hoje a DPU e a Defensoria Pública do Estado, a gente tem um convênio que estabelece que os medicamentos de alto custo, por exemplo, no caso de tratamentos oncológicos, eles são de competência e atribuição da Defensoria Pública da União, justamente porque a União, por ser o ente com mais capacidade financeira, né, para uma eventual execução ou uma eventual cobrança judicial desse medicamento, a União vai ter muito mais condição de custear esse tratamento. Né? Então, muito mais do que o orçamento municipal, muito mais do que o Estado. Isso num plano teórico, né? Porque na prática quem acaba executando essas decisões é o Estado, ou a União às vezes acaba só lidando com a parte dos recursos orçamentários. Né? Mas, de qualquer forma, é o ente que tem a competência executiva para aprovar, né, e financiar os tratamentos de alto custo. Né? Seguindo adiante, vou tentar aqui, estava tendo um atrasozinho, né? Está um pouco, acho que está um pouquinho... Oi? Bom, aqui a gente trouxe para vocês um pouco da configuração legal e constitucional do direito à saúde, né? Todo mundo, vocês, né, as pessoas que lidam com a área médica, enfim, com as questões que envolvem o tratamento, né, a área da saúde, elas têm um conceito de saúde, né? O conceito normalmente atrelado a aspectos biomédicos. Hoje a medicina evoluiu e está mais interligada, está mais interdisciplinar com outras matérias, mas a noção que a gente costuma ter de saúde é muito atrelada aos aspectos biomédicos, né? Ali focada no organismo, focado na doença do corpo, focada no corpo, né? Naquele ente físico. Mas, no plano jurídico, esse conceito ele é ampliado. Né? No plano jurídico, no plano constitucional e no plano infralegal, esse conceito ele tem um aspecto biopsicossocial. Ele envolve não só os aspectos da biologia, que são muito mais afins com as ciências duras, no caso a medicina, que é uma delas, as ciências biológicas em sentido amplo, mas também os aspectos psicológicos e os aspectos sociais. Né? Esses critérios biopsicossociais eles vão ser endossados em diversas legislações que criam e que instituem políticas sociais que são interligadas com as políticas de saúde. Sejam as políticas assistenciais, né, no plano da assistência, da seguridade social, ou as políticas de moradia, por exemplo, e as políticas de saúde, né, sobretudo, né, já que aqui a gente está focando no aspecto da saúde. Né? E a Constituição ela é muito clara no seu texto quando ela fala, não é, que a saúde é um direito de todos, né, a ser garantido por políticas econômicas, políticas sociais. São justamente isso. As políticas sociais são aquelas políticas que dependem de recursos públicos para serem criadas. A política de assistência oncológica, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, é uma política social. E, por outra banda, a política econômica, as políticas econômicas são aquelas políticas que dão sustentabilidade ao orçamento público. Né? Por exemplo, as políticas de geração de renda, as políticas de inserção no mercado de trabalho, as políticas de otimização do orçamento público, né, as políticas tributárias, a reforma tributária, né, por exemplo, são políticas que conferem sustentabilidade ao sistema de saúde, ao direito à saúde, que é um direito considerado
um direito social dentro da definição jurídica. E o que isso quer dizer, um direito social? Né? É um direito de igualdade e solidariedade. Igualdade porque a ideia de socialidade desse direito, ela condiz com o papel de prestação positiva do Estado, ou seja, aquele Estado que não é ausente, mas é um Estado que participa e assegura uma igualdade de distribuição, uma igualdade distributiva dessas prestações aos cidadãos, sobretudo aqueles mais carentes, aqueles que não têm condição de, por seus recursos próprios ou por suas, enfim, suas circunstâncias de vida, suas circunstâncias econômicas, consigam custear, né, consigam ter acesso a esses tratamentos. Né, e é um papel fundamental para assegurar essa igualdade de tratamento. E a saúde também ela desempenha um papel de universalidade. Né, universalidade porque suprime todo tipo de julgamento sob o ponto de vista de critérios não razoáveis. Por exemplo, um estrangeiro ou uma pessoa de determinada religião, etnia ou gênero, ele terá acesso, de acordo com a sua necessidade, adequação ao sistema de saúde. Né? O poder público, a Constituição assegura esse tratamento universalizável. Né? E aí, dentro dessa ideia de universalidade, a gente especifica a ideia de integralidade, né? Que eu especifiquei aqui no nosso slide, que a ideia de integralidade ela parte de um trinômio, né, uma combinação entre as necessidades daquele paciente, daquele cidadão, a adequação a essas necessidades, ou seja, a adequação daquela política social a essas necessidades, e, por outro lado, as possibilidades orçamentárias do Estado. Né? A gente sabe que o público tem recursos finitos para as necessidades humanas que são infinitas, né, que são as mais diversas e que são infinitas. E aí o trabalho de atuação seria de conseguir um denominador comum, um ponto de equilíbrio entre essas forças que são antagônicas e, ao mesmo tempo, complementares, né, que devem ser analisadas de forma complementar por quem trabalha com a legislação da saúde. E dentro do plano infralegal, infraconstitucional, a gente tem a Lei 8080, que é bem conhecida, que é a lei que instituiu, que regulamentou o artigo 196 da Constituição, que adota justamente ali, quando ela diz que a saúde ela implica no respeito ao bem-estar físico, mental e social dos indivíduos, é justamente essa ideia de um conceito ampliado de saúde, né? O critério biopsicossocial de saúde, que vai além, a saúde compreendida além do aspecto fisiológico. Pois bem, dentro dessa perspectiva de direito social, que é o direito à prestação à saúde, não é? A gente faz um recorte, aqui já para entrar mais especificamente no tema, partindo aqui do geral para o particular, a assistência oncológica do SUS. Né? A assistência oncológica do SUS, o grande questionamento que a gente pode extrair dessa temática são a parte financeira e a parte orçamentária, melhor dizendo, a parte de custeio, de financiamento, e a parte de incorporação de tecnologias, né, que é o que interessa para o paciente oncológico, para a comunidade terapêutica oncológica. Né? E aqui eu fiz apenas um breve esclarecimento quanto ao financiamento da assistência oncológica, que, ao contrário do que muitos pensam, ela não está acobertada pela assistência farmacêutica. O SUS é composto por esses 6 blocos orçamentários, né, blocos de financiamento. Eu destaquei 2, que são o que interessa para a gente aqui, mais especificamente, que seria justamente a atenção especializada de média e alta complexidade e a assistência farmacêutica, né, que são os demais medicamentos. A assistência oncológica está dentro do bloco de média e alta complexidade. Então, todo o tratamento que é custeado através das APACs, né, que eu acho que muitos já ouviram falar, aquelas autorizações para procedimentos de alta complexidade, que é o que assegura o tratamento daquele paciente
oncológico no Sistema Único de Saúde, são recursos que são extraídos desse bloco de financiamento e não da assistência farmacêutica. Né? A assistência farmacêutica, por exemplo, são os medicamentos que são fornecidos nos postos de saúde ou que são entregues pelo Estado, fora os oncológicos. Né? Medicamentos da atenção especializada, fora os oncológicos. Por exemplo, medicamentos para insulinas, né, entre outros. Isso é um dado importante mais para situar, né, a assistência oncológica dentro desse plano da questão do financiamento, né, do ponto de vista orçamentário. E aí eu trouxe também a regulamentação da assistência oncológica, que detalha essa parte do financiamento e das incorporações de tecnologias, né? Eu trago esse tema porque esse tema das incorporações ele é muito sensível na atuação da Defensoria Pública da União. Por quê? Porque basicamente 90% ou mais das demandas que nos chegam dos pacientes oncológicos são por tratamentos que não foram incorporados ao sistema, e aí a gente vai ver por que se dá essa não incorporação, ou por conta de desabastecimento. Né? O desabastecimento aí compreendido como, seja por questões atinentes à falta de recursos ou de gestão do sistema, enfim, são N situações que podem levar, ou desorganização mesmo do sistema de saúde, são N situações que podem levar àquela demanda, àquela ausência do tratamento, àquela não prestação do tratamento por força desse desabastecimento. Mas, hoje em dia, eu posso dizer, assim, pela experiência prática, que as demandas elas são muito mais associadas ao tema da incorporação, da não incorporação de tratamentos que se modernizam ao longo do tempo pela evolução da medicina, e muitas vezes o SUS, por questões associadas à ideia de custo, não são incorporados. E aí os protocolos, né, os protocolos clínicos e as diretrizes acabam ficando, muitas vezes, desatualizados, em descompasso com a evolução da medicina, a evolução dessas tecnologias de tratamento para o câncer. Não é? E aí, enfim, aqui é o grande ponto em relação à assistência oncológica. A gente trouxe aqui a ideia do RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos, eu já adiantei um pouco sobre isso. A relação, ela, como alguns ou muitos já devem saber, ela é atualizada a cada 2 anos e ela depende muito desse trabalho da incorporação das tecnologias. Né? Como eu falei, boa parte da demanda da DPU, da Defensoria Pública da União, ela condiz com medicamentos que não têm previsão na RENAME, né, embora muitas vezes tenham os registros aprovados na Anvisa. Né, já foi submetidos à aprovação na Anvisa, mas não foram incorporados por questões as mais diversas. Né, muitas vezes, né, eu repito, associadas a questões orçamentárias, ao custo daquele tratamento que o Estado leva em consideração, considerando o contingente de pessoas que podem ser beneficiadas para aquele tratamento. Então, aqui eu trouxe a legislação que cuida dessa temática, né, apenas para mera citação, e aí o órgão principal responsável e que tem uma atuação, que eu entendo que deva ser de pleno conhecimento das pessoas, né, da comunidade como um todo, e principalmente que é alvo de intervenção da própria Defensoria Pública, é a CONITEC, né, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias do SUS. É esse órgão que avalia, e é um órgão que trabalha dentro dessa lógica de custo-efetividade. O custo, você tem a ver com otimizar aqueles recursos públicos para o máximo de pessoas, para o máximo de usuários do Sistema Único de Saúde. E a efetividade corresponde à análise científica daquele tratamento à luz da medicina com base em evidências, né? À luz dos estudos clínicos, os estudos científicos. A gente está vendo agora no cenário da Covid, esses estudos em tempo recorde das vacinas, não é? Então,
Ali é um exemplo do que os tratamentos também oncológicos devem se submeter. Lógico que cada um dentro do seu rigor específico, da sua lógica científica específica, mas os critérios de testagem e averiguação, eles seguem uma linha similar. E aí é onde o papel da Conitec, que é essa comissão de avaliação de tecnologias, ele é mais incisivo, é mais veemente, não é? No sentido de fazer essa avaliação. A ideia de incorporação de tecnologias, digamos, o procedimento de incorporação de tecnologias, sobretudo as tecnologias de alto custo, e aí são os medicamentos, na sua maioria, os medicamentos oncológicos ou tratamentos de doenças muito raras e específicas, eles passam por essa burocracia do sistema, esse procedimento administrativo, que pela legislação é um procedimento que é de natureza ampla, ou seja, em tese qualquer cidadão ou qualquer instituição, incluindo a Defensoria Pública, ele pode deflagrar esse tipo de procedimento para incorporar tecnologias junto à Conitec, né? O problema disso é que, como exige estudos financeiros, de ordem financeira, que vão envolver uma complexidade que muitas vezes não são palpáveis a essas instituições e, sobretudo, né, e principalmente, ao indivíduo, ao cidadão, ao paciente. Acaba que, na prática, quem detém o maior volume de pedidos de incorporação dessas tecnologias são as empresas, que têm, as detentoras das patentes desses medicamentos, que têm o poder financeiro de custear esses estudos com uma maior qualidade de resultados, para ter um poder de convencimento para essa comissão muito mais forte, muito mais poderoso, né? Então, na prática, muitas empresas de medicamentos ou de tratamentos oncológicos, elas nem têm interesse, elas preferem, até porque se for incorporado, o custo ele vai reduzir, né, para a comercialização, e muitas dessas empresas, às vezes, elas não têm esse interesse, elas têm interesse em que aquela tecnologia seja exclusiva e seja paga com o maior valor possível que ela comercializa, né, por conta do monopólio, às vezes, daquela tecnologia. E, na prática, quem tem recurso para fazer isso é o poder público. Então, a judicialização, em alguns casos, obviamente, aqui não estou generalizando, eu sempre defendo que a judicialização ela tem duas faces, a face boa e a face ruim. A face boa para o cidadão ela é sempre positiva, né? Ela pode ser sempre positiva, mas ter um efeito negativo. E aí, às vezes, o efeito negativo dela para o cidadão não é acarretado pela demanda do cidadão, que ele não tem controle, né? Mas muitas vezes por essa própria relação política, uma relação política que envolve esses atores, né? Esses players dentro do mercado, dentro da indústria de medicamentos, né? Aqui eu trouxe um quadro de como é que funciona o procedimento dentro da Conitec, os prazos, né? Eles têm esse prazo para poder avaliar, o prazo de 180 dias. Essa análise desse binômio custo-efetividade ou custo-benefício, onde eles vão avaliar o impacto orçamentário para os recursos da saúde e a efetividade daquele tratamento para um maior número de pessoas possíveis, dentro de uma lógica de isonomia, né, de equidade, de acesso ao sistema de saúde. E a ideia de legitimidade ampla, que eu trouxe aqui, né, o conceito de amplitude dessa legitimidade, que na prática é algo bastante difícil de ser verificado, a não ser que, por exemplo, grupos associados da sociedade civil, associados a órgãos, por exemplo, Defensoria Pública ou Ministério Público, algumas vezes são bem-sucedidos em conseguirem elementos, estudos, análises prévias, análises científicas que podem auxiliar a compor aquela determinada demanda por um tratamento que não foi incorporado. Por exemplo, a Defensoria Pública da União, a gente tem uma demanda hoje coletiva, né, para a incorporação de alguns tratamentos oncológicos. Salvo engano, o Temodal é um deles.
O rituximab também foi alvo, hoje já foi incorporado para linfoma, mas existem outras utilizações do rituximab, de um desses medicamentos, que são hoje alvo de ações coletivas na defensoria, ações estruturais, para poder incorporar esse medicamento num protocolo em uma diretriz para que ele possa ser fornecido gratuitamente para o paciente do SUS. Então, isso é possível, só que essa demanda ela se torna muito mais difícil quando a defensoria não consegue ter um acesso a estudos prévios, a análises, a pareceres econômicos, que envolvem os custos daquele medicamento para poder deflagrar um processo de incorporação junto à Conitec. Aqui eu trouxe um panorama, já é um panorama um pouco defasado, mas ele ainda representa a atualidade desse cenário que eu tracei aqui, das dificuldades que a Conitec tem de incorporação desses medicamentos de alto custo, né? A gente tem a comparação aqui com outras entidades de outros países, que têm a mesma competência da Conitec, ou seja, seriam outras comissões de incorporação de medicamentos, que tem um índice muito maior, né, tem um índice muito mais agressivo, né, digamos assim, muito mais contundente de incorporação do que a Conitec. E disso aqui a gente sempre depreende, né, que o fator orçamentário e de custos acaba tendo uma preponderância, muitas vezes, né, e aí é uma análise política também que é feita dentro do Ministério da Saúde, dentro desses órgãos, né, que compõem, ela prepondera muitas vezes sobre a análise da efetividade daquele tratamento, né. Às vezes o tratamento ele é efetivo, existem estudos do FDA, por exemplo, nos Estados Unidos ou do órgão europeu, né, que comprovam, que demonstram, às vezes até artigos mesmo científicos de importantes instituições locais aqui do Brasil, que comprovam a eficácia de determinados tratamentos, e por uma questão meramente orçamentária, esses tratamentos eles não são ofertados, né? E aí reflete justamente nesse menor índice de incorporação. Aqui eu trouxe alguns exemplos de incorporações recentes, né, apesar desse caminho tortuoso para a incorporação e muitas vezes cheios de obstáculos, e aí do ponto de vista burocrático e político também. A gente tem aqui alguns exemplos de tratamentos oncológicos que foram incorporados aqui no ano de 2020 e também de recomendação de não incorporação pela Conitec, né? E aqui apenas exemplificativo. Aqui eu trouxe também um gráfico que traçou o último levantamento que a DPU fez, a DPU aqui do Ceará fez sobre a demandização, o índice de demandas de tratamentos de alto custo. E aqui a gente tem um panorama do que é mais vindicado junto à Defensoria Pública. Está certo que alguns desses tratamentos, essa demandização, ela já houve um decréscimo por conta de incorporações que foram feitas, no caso o rituximab para linfoma não Hodgkin, o Herceptin também, o trastuzumab, né, para o câncer de mama. São dois exemplos de incorporação para esse tipo de protocolo, porém, outros, como o Sutent, ainda são alvo de grande demanda dentro da DPU, e entre outros, o Gefitinib também. Então, aqui é só para a gente, o Temodal, né? Então, só para a gente ter aqui uma perspectiva de como é que a DPU trata dessa demanda. Bem, aqui a gente também trouxe um comparativo do sistema de saúde suplementar em relação ao SUS. A gente viu que, em relação ao SUS, essa incorporação de tecnologias ela é muito mais trabalhosa, muito mais burocrática. Porém, em relação à saúde suplementar, os planos de saúde, desde que eles disponham do tratamento ambulatorial, tratamento hospitalar, haja indicação, eles têm a obrigação de dar aquele tratamento que foi prescrito pelo médico, né?
independente dessas questões burocráticas. Ou o tratamento domiciliar, né, a administração via oral dos tratamentos oncológicos, né? Isso é uma obrigação da própria legislação. Aqui eu trouxe a legislação, o parecer técnico, a coberta, que dá cobertura para esse tipo de tratamento conferido pelo sistema suplementar, de saúde suplementar, que tem previsão na própria legislação do sistema. E aí aqui é só o tratamento mais especializado. Isso é uma discrepância de tratamento. Muitas vezes, quando a gente identifica que aquele tratamento, aquele medicamento, ele é fornecido pela saúde suplementar, a gente tende, e aquele paciente é atendido pelo SUS, a Defensoria Pública tem uma tese que ela costuma arguir, que é de conferir o tratamento isonômico, né? Já que o paciente da saúde suplementar ele tem acesso àquele tratamento, o do SUS tem que também ter, já que o paciente pode ter aquelas mesmas condições que levaram à dispensação daquele fármaco, né? Daquele tratamento, daquele medicamento. Então, a gente observa isso também. E é importante as pessoas também terem, os pacientes, as pessoas que lidam, né, com esse universo, também tenham essa consciência, essa noção, né? Aqui, já adentrando nos caminhos da judicialização, eu tentei aqui traçar um quadro rápido, né, sintético, das causas indutoras da judicialização e que chegam até a gente. A gente sabe, né, isso é bastante debatido aí nos veículos jornalísticos, a ideia de subfinanciamento do SUS, que vai ter implicação futura no fornecimento das prestações de saúde. O Brasil hoje financia com pouco mais, não chega nem a ser 4% do PIB, né, enquanto países vizinhos como a Argentina, o Uruguai, por exemplo, eles dão um financiamento maior do que o Brasil, né? A Argentina com quase 5%, países como o Uruguai já tem 6%, os países desenvolvidos aí é um patamar ainda maior, que não serve nem de comparativo, né? Estados Unidos, apesar do sistema americano não ser universal, né? Mas tem esse financiamento, ele é maior, né? Ou o Japão, por exemplo. Enfim, a gestão também, aí na gestão eu foco não só a má administração de recursos, que eu já comentei, a má administração da organização burocrática do sistema, mas também a gestão do ponto de vista político, né, das vontades políticas. No caso, um ponto que é relevante aqui no Ceará, no estado do Ceará e no Brasil como um todo, é que a cobertura do sistema de atenção oncológica ela é bastante deficitária. Hoje, a realidade do Ceará, o tratamento ele é basicamente concentrado na capital de Fortaleza, e isso acarreta um inchaço das filas, acarreta a demora no tratamento, acarreta uma demora de perspectiva, né, uma fragilização até do paciente, um agravamento das condições do paciente. Enquanto a gente sabe que, se a gente fosse observar as macro e micro-regiões do estado, por exemplo, a micro-região norte, né, a macro-região norte, que é encabeçada pelo município de Sobral, por exemplo, se a gente tivesse uma atenção oncológica mais precisa, mais integralizada, mais universalizada nessas regiões, possivelmente essa cobertura ela seria muito mais efetiva e os pacientes teriam muito mais acesso, com muito mais eficiência no tratamento, né? E aí é um ponto que também gera judicialização e dos que mais gera, né, essa deficiência da cobertura. Aqui eu já adentro na perspectiva de qualificação dessa judicialização da saúde no aspecto oncológico, com os critérios utilizados pelos tribunais, né, que é importante a gente saber. O STF reconhece que o paciente oncológico, o paciente do SUS, ele tem o direito à atenção de acordo com as necessidades dele, e isso é o que nos dá a cobertura
de promover a judicialização a favor daqueles pacientes, né? Mas também faz a ponderação em relação aos aspectos de recursos orçamentários que a gente já traçou aqui antes. E aí, assim, eu sempre digo que para que a gente possa, e aí isso é importante também para o assistido que chega à defensoria, né? Quando ele conversar com o médico dele e o médico passar, né, prescrever um tratamento ou um medicamento que não tem previsão na Rename, que não é acobertado pelos protocolos do SUS, que o médico, quando ele for fazer o relatório médico, ele tente responder a essas questões, que o relatório médico dele ele possa trazer para o defensor ou para o advogado, se a pessoa preferir a atuação particular, ou para qual for o ente que for solicitar esse medicamento à justiça, que ele possa atender esses critérios, né? Se ele não tem previsão na Rename, ele não é um direito subjetivo pleno, né? Então, o defensor público, no nosso caso, a gente vai ter que desmontar, né, de alguma forma, aqueles entendimentos que levaram ao poder público a não incorporar aquele tratamento ou otimizar as compreensões que levaram a que esses estudos ainda estejam em continuidade, né, pela Conitec, por exemplo. Então, a gente precisa atender a esses critérios, né? A gente precisa... O primeiro ponto é que aquele medicamento tenha registro na Anvisa, né? O médico ele tem que dizer se há ou não alternativa no SUS, ou se aquela alternativa se demonstrou ineficaz, ou se foi utilizada ou não, né? E aqui a gente traz isso com mais precisão, né? Enfim, o médico ele tem que tentar preencher esses pontos dentro dos seus relatórios médicos. Por isso que, às vezes, quando o paciente chega na defensoria, a gente tem um relatório padrão que a gente entrega para ele complementar, ir ao seu médico, aí ele vai ter que agendar uma consulta. Muitas vezes isso demora a acontecer, e aí é um tempo que aquele cidadão está perdendo, e para que o médico ele possa detalhar todos esses aspectos, né, porque isso vai ser fundamental para a judicialização, né? O médico ele tem que detalhar todos esses aspectos naquele relatório que ele vai fornecer ao paciente, para que o paciente leve à defensoria, para que a gente, a partir daquilo, possa superar os entraves técnicos colocados pelo poder público que dificultam, que criam óbices à atuação na judicialização. Aqui, basicamente, são critérios do STJ, que já está dentro disso que eu disse, disso que eu falei há pouco. Quando o medicamento ele não quando ele não é incorporado, quando ele não está incorporado à Rename, ele necessita de um laudo médico fundamentado, trazendo a imprescindibilidade daquele tratamento, a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, seja por ele já ter sido experimentado ou porque o médico já tem a plena convicção, a partir do que ele conhece do paciente, de que aquele tratamento do SUS, ele sequer vai ter qualquer tipo de eficácia, seja para a cura do paciente, ou seja, até para questões envolvendo sobrevida ou conforto daquele paciente. Aqui, a jurisprudência, né, os tribunais exigem também essa incapacidade financeira. Na prática, os medicamentos de alto custo, dificilmente uma pessoa, uma família vai ter condição de arcar pelos ciclos de tratamento ou pelo período exigido pelo médico. Então, na prática, essa incapacidade financeira ela é quase que presumida, né, a não ser que existam elementos ali dentro do processo que deponham contrariamente a esse dado fático. E o mais importante que é a existência de registro da Anvisa, né, que eu já tinha abordado antes. Recentemente, o Supremo ele restabeleceu critérios um pouco mais rigorosos para o acesso a medicamentos não incorporados, né? Aqui o primeiro ponto e aqui eu vou tentar ser bem objetivo, porque é mais uma questão de direito propriamente. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, ou seja, aqueles medicamentos que não têm registro
na Anvisa, ou que não foram submetidos aos estudos, né, e às suas diversas fases. Com exceção, uma das exceções que é estabelecida são os medicamentos à base de canabidiol, né. Hoje a Anvisa ela tem até um procedimento administrativo para facilitar o acesso a esses medicamentos, desde que o laudo médico, as circunstâncias médicas demonstrem a necessidade, a imprescindibilidade daquele tratamento. E aí o próprio Supremo, dentro de uma decisão de razoabilidade, adotando um critério, uma premissa de razoabilidade, entendeu que é possível, sim, que esses medicamentos que estão em fase de teste, eles sejam fornecidos pelo poder público, desde que atenda a esses critérios, né? Haja uma demora da Anvisa na apreciação da incorporação, por exemplo, né? Ou que exista esse pedido de incorporação do registro já no Brasil, no caso o registro da Anvisa, que já exista o pedido, salvo no caso de doenças raras, né? No caso de doenças ultra raras, que não há tempo ou não há elementos suficientes para que esse registro seja feito num tempo razoável, o Supremo estabelece um critério de exceção. A existência do registro do medicamento em outras agências renomadas, Europa, Estados Unidos, isso também tem um peso, por conta de que esses países eles têm um aparato científico e tecnológico avançado, muito mais avançado, do ponto de vista científico e de criação e descoberta de tecnologias, então dá o respaldo técnico suficiente para isso. E a inexistência de substituto terapêutico, né, já incorporado ou já em fase de estudos no Brasil. Aqui, esse ponto 4 é mais um critério jurídico, né, de sempre a União ela tem a obrigação de responder por medicamentos, por fornecimento de medicamentos não incorporados. Então, se por acaso vocês, a comunidade terapêutica, né, no caso a comunidade dos pacientes ou de algum familiar, algum conhecido, um dia precise, é sempre importante ter esse conhecimento, esse panorama geral, para que procure a assistência jurídica já na forma correta, né, para que não haja ali eu fui no lugar errado e me mandaram para cá, e aí haja uma perda de tempo, que muitas vezes define o destino daquele tratamento, né? O êxito futuro daquele tratamento. Já que a judicialização, e aqui eu reforço, ela deve ser a exceção. O ideal é que a concessão ela seja administrativa, por ser muito mais célere e atender muito mais aos aspectos de celeridade e de gravidade daquele tratamento. Pois bem, aqui eu já entro em exemplos de direitos das pessoas com neoplasias, né, que eu acho que é talvez um dos pontos que seja mais interessante para o paciente ali no dia a dia, né, para o dia a dia daquele paciente. Eu já começo falando dos benefícios por incapacidade. Aqui a gente tem o paciente com câncer, né, o paciente oncológico, ele uma espécie de benefício que ele pode ter acesso dentro da Previdência Social, né, e aí eu reforço mais uma vez dentro daquela ótica, daquela visão de aspectos biopsicossociais, e a Previdência e a saúde, eles integram um microsistema de tutela e de cobertor social dentro da legislação. A gente tem, o paciente com câncer ele pode ter acesso a esses dois benefícios previdenciários, que eu vou tratar inicialmente. No caso, o auxílio-doença, que hoje é também denominado de auxílio por incapacidade temporária, que é aquele benefício que tem a ver com a incapacidade temporária e parcial, né? E aí a gente tem que fazer a distinção entre doença e incapacidade. Nem sempre a doença ela leva à incapacidade para aquela função habitual, né? Muitas vezes a pessoa ela tem a doença, mas o tratamento e as condições de tratamento podem deixar aquela pessoa funcional para a atividade dela habitual. Então, são conceitos que são diferentes. A doença tem a ver com o diagnóstico e a incapacidade tem a ver com
a perspectiva e a funcionalidade daquele indivíduo para a sua função habitual no mercado de trabalho. E esses dois critérios, eles são avaliados pela perícia médica do INSS, né? E eles devem ficar muito claros nos laudos médicos, né? Muitas vezes os médicos, quando o paciente está ali em tratamento, ele tem que se afastar do trabalho para poder receber o seu auxílio-doença, né, para ter, às vezes, o profissional do setor privado. Os laudos médicos, eles vão ser levados, o relatório médico daquele paciente com câncer, com neoplásico, ele vai ser levado para a perícia do INSS, né? E a perícia do INSS, quanto mais detalhado for esse laudo do médico assistente, mais poder de convencimento vai ter para que a perícia possa fazer essa avaliação muito clara da doença e da incapacidade, o quanto aquela doença pode levar à incapacidade daquele cidadão, né? E aí ele tem que ser afastado e receber o benefício de auxílio-doença, né? Agora, na pandemia, a gente teve uma figura denominada antecipação do auxílio. Como as pessoas não poderiam ir nas agências do INSS porque elas estavam fechadas por conta da pandemia, o INSS, a partir apenas da entrega do laudo médico e dos documentos básicos daquele segurado, obviamente, desde que ele preencha os requisitos para receber aquele benefício, o INSS estava antecipando aquela prestação, o auxílio-doença, antes mesmo de encerrar o processo administrativo de concessão, né? E aí, por isso que a gente percebeu, né, que nesse período que é ainda mais fundamental que o laudo médico daquele paciente que vai instruir o processo do INSS seja o mais detalhado possível nesses aspectos, né, nos aspectos de doença e a incapacidade. Obviamente que a incapacidade aí também deve ser avaliada sobre os aspectos psicológicos, né, sobre os aspectos sociais, né, que eles vão ser levados. Às vezes a pessoa tem a doença, em tese ela está funcional, mas a doença ela gera uma deformidade física, fisiológica, ou uma demolição, digamos, dos aspectos de equilíbrio psicológico daquele paciente. Então, isso também tem as implicações para a concessão desses benefícios, né? A aposentadoria por invalidez, digamos que é um avanço, é um benefício que é mais completo, né, do que o auxílio-doença, porque ele envolve a incapacidade total e permanente para toda e qualquer atividade, né? Então, aquele cidadão, o paciente neoplásico, que tem uma determinada neoplasia, que ou por muito tempo ficou recebendo, por anos, às vezes a gente tem casos de paciente que por décadas fica recebendo auxílio-doença, esse auxílio fica sendo constantemente renovado, e o INSS automaticamente não paga ele, não converte esse benefício em aposentadoria por invalidez, né, já que esse paciente ele não tem condição, né, o tempo de tratamento, o tempo de percepção do auxílio-doença, ou a gravidade, o estágio em que está a doença, ele não tem condição de retornar ao mercado de trabalho, seja na função habitual dele, ou seja numa outra função readaptada, né? Então, o INSS ele tem a obrigação de fazer essa avaliação e fazer essa conversão. Quando ele não o faz, o paciente ele ingressa com um pedido administrativo no INSS, querendo a conversão ou querendo a concessão da aposentadoria por invalidez, né? Aí existe a necessidade de procurar a judicialização, né? E aí é onde tem a importância, mais uma vez aqui eu ressalto, de nos laudos médicos, né, e ter muito bem definido a natureza daquela incapacidade, se é uma incapacidade total, se é uma incapacidade permanente, se aquele cidadão ele vai depender do auxílio de terceiros para poder dar seguimento às suas funções mais básicas de vida, né, às suas funções habituais na vida, se há quanto tempo, a origem da incapacidade, há quanto tempo, e se houve um agravamento daquela incapacidade, se houve uma progressão. Então, todos esses aspectos eles têm que estar muito bem delineados e eles vão ser avaliados quando da análise desses benefícios, né? Um dos pontos que é importante destacar em relação ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente
especificamente aos pacientes oncológicos, é que os pacientes oncológicos eles não precisam comprovar carência para esses benefícios. O que é a carência? É um número mínimo de contribuições revertidas ao INSS que vão assegurar a concessão daquele benefício. No caso desses benefícios por incapacidade, são 12 contribuições, ou seja, um cidadão, digamos, que é um trabalhador, é um vendedor aqui do shopping, né, que ele é acometido da neoplasia, do câncer, e aí ele precisa se afastar por mais de 15 dias do trabalho, por algum motivo, ou seja, pela debilitação que a doença acarreta a fisiologia dele, ou pelo tratamento, e aí ele precisa ingressar com um pedido de auxílio-doença, que é a partir do 16º dia de afastamento, que é quando o INSS vai custear esse tratamento, e aí ele não tem a necessidade de comprovar essas 12 contribuições. Se ele for um trabalhador recente, com menos de 12 contribuições, ele está há 1 mês trabalhando, há 2, 3 meses trabalhando, ingressou na carteira assinada há menos de 3 meses, por exemplo, ele vai ter direito a receber o auxílio-doença. Ele não precisa cumprir essas 12 contribuições, ou grosseiramente falando, 12 meses de trabalho com recolhimento para o INSS para poder ter acesso a esses benefícios, né, se ele for um paciente acometido de neoplasia. Isso é uma garantia para o paciente oncológico, né? Em relação ao LOAS, né, o BPC não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, apesar de ser gerenciado pelo INSS. O BPC ele também pode ser conferido ao paciente oncológico, desde que a incapacidade daquele paciente ela se insira dentro desse critério que a legislação utiliza, né, que é o impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, né, sensorial, e a interação dessa deficiência que para essa deficiência se apresentem barreiras que impeçam a interação em sociedade dessa pessoa, né, desse paciente. Mais uma vez, aquela ideia de aquele conceito de biopsicossocial, de critério biopsicossocial da saúde, e levar em consideração todos esses aspectos. Então, o paciente oncológico, desde que ele reúna essa incapacidade dentro desses critérios, ele pode sim também receber o BPC, desde que seja ou uma pessoa com renda per capita inferior a 1/4 de salário mínimo, né, esse é um critério legal, e os tribunais eles estão flexibilizando esse critério para meio salário mínimo. Então, aquela família que tenha rendimento até meio salário mínimo, desde que ela comprove gastos com saúde, sobretudo, ela pode vir a ter acesso ao BPC, né, se for uma pessoa vulnerável, né, uma pessoa em situação de pobreza, em situação de miserabilidade, né, o paciente oncológico nessa situação. Aqui também eu trouxe outros direitos que são assegurados de forma especial aos pacientes oncológicos. O saque do FGTS com previsão legal, né, fora do período, né, o FGTS é muito associado à perda do trabalho, quando o cidadão é demitido ou dispensado do seu trabalho, né. O saque do PIS/PASEP, também assegurado pela legislação, foi recentemente extinto pela medida provisória 946, mas a medida não foi convertida em lei, então esse fundo ainda existe, né? Isenção de imposto de renda, que é bastante conhecido, né? Também o dispositivo legal, a prioridade na tramitação dos processos judiciais e administrativos, quitação do financiamento habitacional, para quem tem financiamento no Minha Casa Minha Vida, é um direito importante. Os contratos já prevêem, quando a pessoa está em uma situação de invalidez permanente, mas só no caso de invalidez permanente, isso tem que ficar claro no laudo, né, do médico, porque isso é um pedido que se faz primeiramente junto à Caixa, e caso a Caixa negue, é que é judicializado. Então é importante, primeiro, ver o contrato para quem tem financiamento. Os contratos eles têm uma cláusula que prevê
essa cláusula de invalidez permanente, assegurar a quitação desse financiamento. Eu estou correndo aqui um pouco por conta do tempo. Isenção de IPI para os veículos, né, de acordo com a legislação. O início do tratamento do SUS, que é aquele prazo de 60 dias, né, no caso de neoplasia, e os 30 dias, né, aqui previstos para os exames, para a realização dos exames que são necessários, né? Esse prazo é um prazo legal, muitas vezes é desrespeitado, por conta dessa deficiência do sistema em dar a cobertura a tempo, né, dos pacientes dos tratamentos oncológicos. Aqui eu quero frisar, isso aqui é uma norma que é bastante conhecida dos pacientes oncológicos, o ponto da regulação. O que acontece hoje aqui em Fortaleza, aqui no Ceará? Muitos pacientes são encaminhados do interior para tratamento oncológico, por exemplo, no ICC, sem regulação. O município de origem dele não insere o paciente no sistema, só recomenda e manda o paciente vir para a capital para fazer o tratamento. E aquele paciente, aquela entidade, muitas vezes ele nem pode receber, porque o município o município ou o Estado que vai fazer o pagamento dos recursos para aquele tratamento, para aquele CACOM, NACOM conveniado, ele só faz se aquele paciente estiver regulado. Então, é importante que os pacientes, né, que as pessoas que lidam com essa temática, lá principalmente no interior, possam exigir e possam se certificar sempre da inserção do seu nome na central de regulação. Quem tem atribuição para fazer isso é o próprio município de origem ou a coordenação de regulação local da origem, né, daquela micro-região ou da macro-região correspondente. É sempre bom captar essas informações, né? É uma advertência porque a gente teve uma demanda recente do ICC em relação a isso. Pacientes que estavam tendo que voltar porque eles não iam receber recursos, né? Não porque o hospital quisesse voltar, mas porque eles ficariam sem o recurso financeiro para custear por conta da ausência dessa regulação. Então, tinha que mandar o paciente voltar para o seu município para poder depois voltar regulado, e aí já perde muito tempo, a condição acaba se agravando, né? E aqui são outros pontos que eu vou passar muito rapidamente. Cirurgia plástica reconstrutora mamária, é um direito hoje assegurado pelo SUS, e o tratamento fora do domicílio, no caso, quando aquele domicílio, né, no caso, é muito comum no interior, do estado do Ceará, quando ele não tem, aí o paciente ele tem que vir para a capital. E aí aquele município de origem ele tem que custear uma despesa mínima, um valor mínimo de custeio na localidade, de destino, né, para que aquele paciente possa permanecer em tratamento. É isso, eu vou encerrar aqui com essa frase do pensador e filósofo romano, né, o Sêneca. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Eu acho que é uma frase sintética e profunda daquilo que nós sentimos, né, quando estamos passando por certas adversidades, entre as quais, né, a situação de doença, né, das sensibilidades da saúde, os percalços, né, e agradecer e a honra de estar aqui podendo falar para vocês. Muito obrigado. Alguém aqui no estúdio deseja fazer alguma consideração, alguma pergunta? Vou ficar aqui mais distante. Doutor, Boa tarde. eu descobri que tinha LMC em 96. Em 99 eu dei entrada, né? Antes de 99 eu dei entrada e eu comecei a receber o benefício em 99. E eu sempre passava por perícia. E faz uns 15 anos que eu não passo por perícia e eu continuo recebendo o meu benefício.
Aí eu me pergunto, será que me aposentaram? Minha pergunta é essa. Certo. Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta. Primeiro, a gente precisa conhecer qual é o benefício, né? Se for um benefício de auxílio-doença que vem sendo renovado, a perícia ela é renovável a cada 2 anos para esse tipo de benefício. Pode ser o auxílio-doença que vem sendo concedido sem que o INSS tenha feito, digamos, o chamamento, né, para a revisão daquele benefício, ou se for uma aposentadoria, ou se for... a senhora teria que dizer qual é esse benefício, porque eu acredito que não seja a aposentadoria por invalidez, não é? Mas se for uma aposentadoria por invalidez, essa revisão ela se dá com mais tempo, às vezes, né? Então, pode ser, aí tem que fazer uma pesquisa no CNIS, né? A senhora pode entrar no seu CNIS e verificar se houve uma conversão desse benefício, né? Ou se for um benefício previdenciário, ou se for um BPC, não tem essa... Existe a revisão também, mas ela é uma revisão que não se dá com esse mesmo grau de rigor temporal, né? O BPC, o LOAS, né? O benefício de prestação continuada. No seu caso, se for um auxílio-doença, possivelmente esse tempo se prolongou, pode ter havido a conversão, mas provavelmente a senhora receberia uma carta de concessão do INSS. Se não recebeu, é porque é o mesmo benefício e o INSS, por questões de burocracia administrativa, não vem efetuando aquela revisão. E a senhora tem que aguardar o chamamento, que o INSS tem a obrigação de fazer, ou, caso venha a ser suspenso esse benefício previdenciário, né, a senhora tem que pedir o restabelecimento, levando os relatórios médicos, ou, se for o caso, até pedir a conversão em aposentadoria por invalidez, se for um auxílio-doença que esteja se prolongando com muitos anos, né, e não tenha sido convertido e a incapacidade para o trabalho continue, né, ela seja persistente. Assim a senhora pode procurar uma eventual conversão desse benefício. Nada, dispõe. Nós agradecemos imensamente o doutor Fernando Antônio pela apresentação, muito obrigado. Também agradecemos a todos os demais palestrantes que doaram seu tempo e compartilharam os seus conhecimentos conosco. Já estamos encaminhando para o nosso finalzinho. Obrigada. Eu queria convidar aqui para fazer as considerações finais desta 5ª edição do Encontro Nordeste de Pacientes Oncohematológicos, a presidente do GAPO, para fazer as considerações finais. Eu só tenho a agradecer a todos que vieram nos prestigiar no dia de hoje, né? Nós tivemos um dia bem intenso de palestras, de partilha de informações. Agradecer a todos os palestrantes que nos prestigiaram e o doutor Fernando Holanda, que prontamente atendeu o nosso chamado. Era uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente. Estou muito feliz com a sua presença. Obrigado pela disponibilidade. E eu convido agora todos vocês para participarem aqui de um coffee break, né, de encerramento, e a distribuição da cartilha, que a doutora Paula Torres deixou aqui com a gente. E eu só tenho a agradecer aos internautas também, que todo mundo elogiando demais aí as palestras, né, a organização do evento. Isso só traz para nós muita satisfação. Nós acompanhamos tudo de perto e a cada mensagem que chegava era só de felicitações por esse momento e pelas informações muito ricas que nos foram passadas no dia de hoje, viu? Muito obrigada a todos de coração.